Glória, glória a Deus, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite trarei uma mensagem da Palavra de Deus para as nossas vidas, para a nossa edificação espiritual, para alegrar, confortar a nossa alma, para nos ensinar mais e mais da parte de Deus. E a Palavra do Senhor está em Romanos capítulo 15. Versículos 1 até o 6, aonde diz assim a palavra de Deus: Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Senhor Deus querido, eterno, soberano, Criador dos céus e da terra, diante da Tua palavra, Senhor, que acabou de ser lida, eu estou agora, querido Deus, pedindo pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, consultando ao Senhor, em obediência, querido Deus, as Tuas instruções. Eu não estou consultando nenhum espírito contrário, eu não estou consultando nenhum médio vidente, não. Eu estou consultando aquele que projetou todas as coisas, aquele que criou o universo, os céus e a terra, apenas com o poder da Tua palavra. E Pai, diante da Tua palavra eu estou neste momento, Senhor, clamando por uma revelação espiritual para a minha alma e para a alma de todos os ouvintes da Tua palavra. A minha petição, querido Deus, eu faço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, enquanto eu meditava nesta palavra, o Espírito Santo me direcionou, aleluia, a um outro texto que vou explicar logo adiante. Mas aqui, esse texto que foi lido em Romanos, capítulo 15, versículos 1 a 6, diz para nós suportarmos os mais fracos na fé. Ou seja, nós que somos fortes diante da presença de Deus, nós que estamos, aleluia, conectados com Deus verdadeiramente em espírito e em verdade, mas tudo isso pela graça e pela misericórdia de Deus, aleluia. Então nós fomos realmente reconectados, nós fomos ligados à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. Então em nós fluem rios de águas vivas, em nós existe paz, em nós existe comunhão com Deus verdadeiramente. Todavia, o apóstolo Paulo, já sabendo disso, ele diz para a igreja que está de pé, para que nós suportemos os mais fracos. Em outras palavras, suportar os mais fracos é fazer o quê? É entender aqueles que estão caídos. É olhar para a vida espiritual do nosso irmão que está caído. Ele está separado realmente de Deus. Não existe, não foi explicado em alguns vídeos anteriores que a nossa vida espiritual é assim como a lâmpada, né? Ou ela está acesa ou ela está apagada. Não existe meio aceso. Para Deus não existe meia fase, não existe uma lâmpada fraquinha quase se apagando, não. Ou nós brilhamos, refletimos a palavra e a luz de Cristo, ou nós estamos apagados, desligados do céu. Então o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele falou para a igreja: irmãos, nós que estamos fortes, pela misericórdia de Deus, nós precisamos suportar os mais fracos. E nós não precisamos ficar agradando a nós mesmos mais. Nós não precisamos ficar nos enchendo de elogios, de agrados, não.
nós precisamos fazer o quê? Ajudar o nosso próximo, edificar o nosso próximo, pregar para o nosso próximo, anunciar a palavra para o nosso próximo, explicar a situação para o nosso próximo. Porque tudo que foi escrito, olha só o versículo 4, tudo que já foi escrito antes, tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, a palavra de Deus, ela é a única ferramenta apta para nos ensinar o caminho verdadeiro, a maneira correta de agir diante do reino de Deus. Para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então aqui Paulo diz para nós reforçarmos a nossa esperança, para que o nosso próximo, aquele que está fraco, ele venha realmente tomar a melhor decisão, voltar para o Senhor Jesus Cristo e se fortalecer na presença de Deus e se reconectar novamente à videira que é Cristo, né? Tirar os olhos do mundo e voltar realmente para a presença de Deus. Aí o versículo 5, ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Tá vendo, meus irmãos, aqui o importante nós termos em nós esse mesmo sentimento de paciência. É difícil, às vezes é difícil por quê? Às vezes nós corremos o risco de pensar que só nós somos os bons ou só nós somos os melhores, e às vezes nós corremos o risco de julgar o nosso próximo, de julgar no sentido de condenar ele, falar, não, aquele ali já está perdido, para aquele ali não tem mais solução. E isso é um julgamento que não cabe a nós. Esse julgamento de palavra final só provém de Deus, só provém do Senhor Jesus. Ele tem a última palavra. Eu estava, antes de me preparar para gravar esse vídeo, ao tomar banho, eu estava ouvindo o louvor da Cassiane. Que maravilhoso, basta uma palavra apenas, e está confirmando com esse texto que foi lido, uma palavra. A palavra do Senhor Jesus Cristo é a última. A última palavra não vem do homem, não vem do advogado, não vem do médico. A última palavra vem do Senhor Jesus. Então ele tem essa paciência. A palavra de Deus diz que quando nós estávamos em nossos delitos e pecados, nós estávamos sendo guardados na paciência. A palavra de Deus diz, tem até um louvor que fala isso. Na paciência ele possui as nossas vidas, e mesmo as causas perdidas ele tem a solução. Então Deus tem a solução para os nossos irmãos que estão fracos e caídos. Nós não podemos terminar de empurrar eles para o abismo, não. Nosso papel como servos do Senhor Jesus é mostrar a verdade e tirar eles do caminho que está levando para o abismo e trazer eles de volta para fazer eles também ficarem de pé, se fortalecerem no Senhor, voltarem a ter uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de comunhão ao Senhor, com o Senhor. E é esta a mensagem desta introdução, que nós precisamos então suportar os mais fracos na fé. Tá? Não devemos desistir do nosso próximo, pelo contrário, precisamos orar, interceder, tá, meus irmãos? Porque isso é o sentido de amar ao próximo como a ti mesmo. Porque um dia, quando nós estávamos aprisionados no nosso pecado, quando um dia nós estávamos caminhando caminhos de morte e nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nós fomos libertos de todo mal, assim também esse sentimento deve habitar em nós. Amar o nosso próximo a ponto de chorar se for preciso, né, derramando lágrimas, pedindo para o Senhor tirar o nosso amigo, o nosso irmão daquela situação, libertar ele também. Assim funciona o reino de Deus, uns orando pelos outros. Mas aqui eu tive uma outra direção também, que está ali em Isaías no capítulo 30. Um outro direcionamento, um outro ensinamento importante da parte de Deus para nossas vidas. Isaías capítulo 30, versículo 1 até o 3, diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito.
porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Queridos irmãos, o que eu entendi quando o Espírito Santo de Deus me levou até Isaías capítulo 30, que realmente isso já foi até explanado na internet, isso já está exposto, que muitas pessoas que trabalham para o lado oculto, para a feitiçaria, para a magia, né, para o satanismo, eles mesmos confessaram que às vezes homens de Deus, pastores, né, homens que têm posições nas igrejas, têm até as suas igrejas, os seus ministérios, eles vão consultar mãe de santo, pai de santo, feiticeiro, bruxo, para pedir conselhos. Olha só que terrível coisa está acontecendo no meio da igreja de Deus. Pastores e líderes indo buscar conselhos em magia, indo buscar conselhos em mãe de santo, em centros, né, centro espírita, centro de umbanda. Isso aqui eles estão correndo para os braços do Egito, eles estão pedindo conselhos para o Egito. E a palavra de Deus diz que essas pessoas que fazem isso vão ser envergonhados, porque o Egito não tem nada de bom para nos oferecer. Faraó, simbolizado aqui por Satanás, né, o engano do Egito, a mentira, os deuses falsos, a idolatria, tudo isso é uma grande vergonha para Deus, porque eles não têm a capacidade de dobrar o seu joelho e buscar consultar ao oráculo de Deus, o próprio Deus. Eles não têm essa comunhão íntima e pessoal com Deus. Isso acontece com os irmãos que estão caídos na fé. É por isso que muitas pessoas não têm mais a coragem de se achegar até Deus. Não tem mais o desejo pela palavra. Eles procuram conselhos, né, de outras pessoas que se dizem pessoas espirituais, que têm contato com o divino, que têm contato, né, com seres celestiais e que podem direcionar as suas vidas. Muitos vão procurar conselhos amorosos, muitos vão procurar conselhos financeiros, muitos vão procurar conselhos empresariais. É onde eles quebram a cara, porque Satanás está lá preparadinho ali, para enganar. Ele entra no corpo de uma pessoa e dá direções totalmente contrárias à vontade de Deus, totalmente contrários à palavra de Deus, e é onde a pessoa vai entrando em pecado sobre pecado. Olha o versículo 1. Ai dos filhos rebeldes. Queridos irmãos, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo se tornaram filhos de Deus. Eu, como aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, eu sou um filho amado de Deus. Você que aceitou Jesus, você é filho de Deus. Então nós temos que buscar o nosso conselho com o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Está vendo como que é claro isso, querido irmão? Nós precisamos buscar conselhos do Espírito Santo. Precisamos pedir direção de Deus. Precisamos perguntar para Deus: Senhor, mostra-me algum homem aqui nesta terra que esteja realmente ligado ao Senhor. Mostra-me uma igreja, mostra-me um ministério onde o anjo da igreja, o pastor, seja um homem de Deus, esteja ligado à videira verdadeira, para que eu busque me aconselhar, para que eu busque me aproximar dessas pessoas. Você e eu, querido irmão, precisamos estar junto com brasas vivas que estão ligados no altar de Deus. Se a gente for correr para buscar conselho no Egito, a palavra de Deus diz que a gente vai passar vergonha e vai apenas continuar aumentando os nossos pecados. Olha aqui, meus irmãos, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Quem é esse Senhor? É o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, que tomam conselho, mas não de mim. Isso é terrível, meus irmãos, porque Deus institui os profetas, Deus institui os servos aqui na terra, aqueles crentes fiéis que estão em joelho, que estão em oração, em comunhão. Esses são aptos para aconselhar, esses são aptos para ajudar, para instruir na palavra. Mas as pessoas em pecado, eles preferem procurar conselho de pessoas erradas, né? E se cobrem com uma cobertura, ou seja, uma máscara, né? Um fingimento. Mas eles se cobrem com uma cobertura espiritual. Só que essa cobertura espiritual, ela não é do Espírito de Deus. Não é. Está dizendo aqui, mas não do meu Espírito, para que acrescentem pecado sobre pecado. Então existem pessoas que são tão assim enganados e iludidos pelos deuses do Egito, né, pelos espíritos enganadores, que eles chegam até pagar por consultas.
chega num determinado lugar, vai ali, até desembolsa um dinheiro e paga por uma consulta, está pagando para o diabo enganar ele. Olha que terrível, a cegueira espiritual do povo de Deus, chega a pagar um valor para ser enganado pelo diabo. E é assim que o mundo caminha, né? Eu já vi alguns pastores publicando uma mensagem no Facebook e é real. As coisas de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá de graça, por amor. Os ensinamentos de Deus são de graça para todo aquele que se humilha. Mas o mundo, além de te escravizar, ele te cobra. A cerveja que você está tomando para ir para o inferno, você está pagando por ela. O cigarro que você está fumando e ele está matando, está dilacerando o teu pulmão, está deixando ele preto até o ponto de ele apodrecer e te matar e te levar para o inferno, você está pagando pelo cigarro. A maconha que você está fumando para tirar uma brisa, para se sentir relaxado, para se sentir alegre, ela está te levando a tua alma para o inferno e você ainda está pagando por isso. Aleluia. A prostituição, quando você vai lá numa casa de prostitutas, né, você está pagando para ter o seu prazer momentâneo ali, 1 hora, 2 horas, você está pagando para ir para o inferno. Você está pagando, né, para o diabo levar a tua alma para o abismo. Agora a igreja está lá de braços abertos, ó, porta aberta, esperando as pessoas entrar lá de graça, sem cobrar um centavo, mas as pessoas não querem buscar Deus, não querem buscar a direção do Espírito Santo, preferem buscar as coisas no mundo. E é isso que esta palavra vem trazer para nós tomarmos o cuidado. Vamos voltar aos braços do Pai, vamos reconhecer que nós somos filhos amados de Deus, vamos voltar para o Senhor Jesus Cristo, vamos buscar conselho na palavra de Deus, vamos buscar nos aproximar de homens e mulheres de Deus, vamos buscar fugir das bagagens do Egito. O Egito vai condenar as nossas almas. Essa palavra, ela é certeira, ela é fiel, ela não volta atrás, ela não volta vazia. A palavra de Deus é direta, ela é clara, ela é cristalina, transparente. Ela não traz consigo o engano. Não, a palavra de Deus, ela é pura. Tá? Tudo aquilo que é do Egito vai trazer vergonha para você. Se você não se arrepender do seu pecado e das práticas do Egito, você vai ser um miserável, pobre, nu, envergonhado, e no final da sua vida ainda vai perder a salvação da tua alma. Essa é uma triste realidade. É uma triste, porém real, né, verdade que acontece com todos os seres humanos sobre essa terra. Todos nós temos o direito de escolher nos achegarmos a Deus ou nos achegarmos a espíritos enganadores. Tá? Então essa palavra, ao mesmo tempo que ela vem nos ensinar o caminho exato, né, ela vem para nos fazer entender que precisamos suportar esses irmãos que estão nesse erro, nesse engano, né, nesse pecado. Eu não posso apontar o dedo e falar hoje para ele, não, você já está condenado, você vai para o inferno. Não, eu sei que ele está caminhando para o inferno, eu sei que esse caminho leva até a morte, mas o que eu preciso fazer é orientar essa pessoa a sair do mau caminho e voltar para os braços de Deus, a voltar para o caminho da salvação, que é Cristo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Né? Ensinar o caminho do arrependimento. Enquanto eu estava meditando hoje, durante o dia, Deus foi falando para mim que existe um procedimento correto. Para aquele que quer se arrepender do seu pecado e voltar para o caminho, não existe outro caminho a não ser a humilhação. É reconhecer o pecado, é se humilhar, é quebrar o ego, falar, não, realmente eu errei, não adianta eu esconder meu erro. Tem como eu ficar fugindo? Deus vai me perseguir até me quebrar no meio, até eu me amolecer e reconhecer meu pecado. É assim que funciona. Aconteceu na minha vida, e isso acontece com todo aquele que é servo de Deus e tenta fugir do seu chamado, tenta fugir, sabe, da verdade. Deus persegue. Deus, ele vai, assim como o pastor, realmente, ele sai atrás da sua ovelha perdida, até a ovelha se arrepender, né? Ele vai mostrando o caminho até a ovelha se arrepender. Então qual é o caminho exato para quem se desviou da presença de Deus? Para quem está afastado, para quem pecou e está ocultando o seu pecado, o caminho exato é arrependei-vos, confessai os seus pecados uns aos outros, é o que a palavra de Deus diz. Lá em Tiago, né, que nós temos que confessar nossos pecados uns para com os outros, porque aí assim a gente vai ser curado,
a nossa alma vai ser curada, né? E quando um pecador se arrepende, existe festa lá no céu, né? Enquanto eu meditava hoje também eu vi sobre arcanjos, anjos e querubins, coisa linda meditar no reino de Deus, no reino dos céus. E é assim que acontece, lá existe uma festa então, quando o pecador se arrepende, volta para Jesus, mas existe um caminho para isso acontecer. E Jesus já mostrou isso também, quando ele curou o homem, aleluia, e falou para aquele homem: olha, eu te curei, perdoei seu pecado, mas você vai diante do sacerdote, apresenta-te ao sacerdote, né, apresenta a oferta necessária pelo teu pecado, e aí sim você vai, não peques mais, para não te acontecer coisa pior. Então é assim que acontece. Quando nós estamos no pecado e no erro, não adianta a gente querer mascarar o nosso erro, ficar cantando louvor bonitinho para lá e para cá, isso não vai adiantar de nada. Tem que passar pela porta. A porta é Jesus Cristo e Ele ensinou o caminho. Chega no pastor, fala: pastor, eu me arrependo porque eu pequei, eu caí, eu estou desligado do céu, eu não sinto mais a presença de Deus na minha vida, eu não tenho mais prazer na palavra de Deus, eu quero voltar à comunhão com Cristo. Se arrepende, confessa o pecado e aí vai ser feita a oração. O pastor vai orar e vai ser feita uma religação. Teu nome vai ser novamente escrito no livro da vida do Cordeiro. É assim que acontece, porque a igreja hoje é que tem essa autoridade. Tudo aquilo que um pastor e o seu corpo de obreiros ali que estão de pé na presença de Deus, tudo que eles ligarem na terra será ligado no céu. É assim que funciona. E quando o seu pecado está em oculto, você mesmo se desligou do céu. A culpa é sua pelo seu próprio pecado. Quando eu cometi meus pecados e já estive um dia desligado, a culpa foi minha, eu caí e fiquei em pecado. Mas pela misericórdia de Deus, eu fiz esse papel de me humilhar, de dobrar o meu joelho diante do sacerdote, né, para ter o nome novamente religado no céu. E é assim que funciona, não há outro meio. Não há outro meio. Este é o meio que nós temos, chamado graça. É o tempo que Deus nos dá para nos arrependermos. E Ele tem os profetas, os servos dele aqui na terra. Naquele dia lá no inferno, se a pessoa não se arrepender e for para o inferno, vai falar: mas Senhor, eu orava, Senhor, eu lia, eu fazia as coisas no seu nome. Não, mas você não seguiu pelo caminho que foi instruído. Tinha lá na terra, tinha meus servos, tinha os profetas que anunciavam o caminho para você não quis se arrepender. Então não adianta mais. Depois que estiver lá embaixo, meus irmãos, não tem mais como voltar. Não tem mais como voltar. A chance que Deus dá pra gente é agora em vida. É o arrependimento, é a humilhação, entrar pelo caminho, a porta estreita, confessar o pecado e assim receber a libertação espiritual e ter o nome realmente religado no céu. O nome escrito no livro da vida é a nossa maior alegria. Nossa maior alegria. Eu lembro de uma passagem que Jesus chegou 70 discípulos todo feliz, falando com Jesus: Senhor, Senhor, os espíritos malignos, eles obedecem às nossas ordens, tudo que a gente fala, eles têm que obedecer. Jesus falou: não alegrai-vos por causa disso. Antes vocês precisam ficar alegres por ter os seus nomes escritos no livro da vida. Isso é a maior alegria do crente, é ter a certeza da tua salvação e do teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém? Esta então foi a palavra desta noite. Fica na graça e na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça aí uma reflexão na tua vida, na tua alma, e que esta palavra entre no seu coração e faça o efeito desejado. Que Deus continue abençoando a você, a sua casa e toda a sua família, no nome santo de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará até Deus se não for por Jesus. Fica na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.